Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez vim trazer uma mensagem para vocês aqui. Eu quero partilhar com vocês uma mensagem de um homem que foi aprisionado, pelo mal, por vários demônios. É o Gadareno, uma história muito contada, pelos pastores, pelos pregadores da palavra de Deus. E o texto geral fala assim, lá em Marcos, no capítulo 5, o tema geral é a cura do endemoniado Gerazeno. É chamado também de Gadareno, porque o nome do lugar também se dava Gadara. Gadara é uma cidade que fazia parte de 10 cidades, que a região chamava-se Decápolis, que foi várias vezes invadida por vários outros povos, vários reis, generais, pelo Alexandre o Grande, que trouxe toda a cultura da Grécia e agora dominada por Roma, que também trouxe toda a cultura de Roma, e aí pela Síria. Então, é uma culturas misturadas, entendeu? Então, fica fácil da gente entender depois que a gente compreender a cultura do lugar, a religiosidade, de cada povo que capturaram essa cidade e levaram para lá sua cultura religiosa. Então, vamos ler do verso 1, isso é só uma pequena introdução para depois você entender melhor. Entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, ou pode ser dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, já diz espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo em cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Era assim a vida desse homem. Ele era possuído por demônios, ele andava pelos montes, clamando, gritando e se ferindo com pedra, ferindo seu corpo com pedras, E a morada dele era no cemitério. Ele morava no cemitério, E ele vivia ali, por cima de sepulcros, ele dormia ali, por cima de sepulcros, se é que ele dormia, porque os demônios não deixavam ele em paz. Acredito que aquele homem não dormia, não podia dormir, porque ele era possuído por mais de um demônio. Depois vocês vão saber por quê. Mais de um demônio. A cultura daquele povo, os gregos adoravam muitos deuses. É o deus Zeus, é o deus Afrodite, Ares, que é o deus da guerra, e o Dionísio, que é o filho de Zeus, que tem a história, do filho de Zeus. E então, esse Deus, ele é o Deus da fertilidade, ele é o Deus que as pessoas faziam teatro, entendeu? Ele é o Deus que ele abençoava a natureza, e esse povo adorava a pedra, a natureza. Era o Deus da natureza, da fertilidade, e era o Deus do vinho. E então eles cultuavam esse Deus, faziam festas, serviam vinhos e praticavam cultos, com orgias, faziam coisas terríveis que Deus não se agrada disso, que Deus abomina. Eles eram gentios, eles não eram judeus, eles não faziam parte do povo de Deus, eram um povo gentil. Então, esse lugar Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades, ela ficava ao sul, do Mar da Galileia. E Jesus chegou lá pelo Mar da Galileia. Ele desembarcou lá pelo Mar da Galileia, nas terras dos Gadarenos, nessa terra. E então esse povo, eles eram um povo, tinha muitos nobres, muita gente rica, viviam em grandes luxos. E eram pessoas que não temiam Deus, não tinham Deus, não temia Deus. Tinha os deuses deles. E Roma também tinha os mesmos deuses dos gregos, só diferenciava o nome depois. Zeus era o deus dos gregos. Aí o nome de Zeus para os romanos já era Júpiter. Ares, que é o deus da guerra, para os romanos já era Marte, que era o deus da guerra. Entendeu? E então, e tinha a deusa Minerva, que era a deusa da justiça, da sabedoria, e vários deuses eles tinham. Então se misturaram ali as culturas deles, e eles juntos, praticavam essas coisas, essas cerimônias, essas cerimônias religiosas a seus deuses. E aí tinha esses costumes. Eles adoravam mortos também,
Os romanos adoravam mortos, entendeu? Tinha as festas, data certa dos mortos, para eles homenagear os mortos. Eles levavam oferendas no mês de fevereiro, oferendas, comida, lá para os sepulcros, da onde seus parentes estavam enterrados. E lá eles deixavam as comidas para que assim eles se levantassem e fossem comer essas comidas, esses mortos. E passava 9 dias depois do enterro, eles iam fazer isso. Entendeu? E também, depois lá para o mês de maio, aí tinha a festa da Lamura, que era a festa que eles iam, né? Fechavam o templo, não cultuava lá no templo, mas eles ficavam nas suas casas para receber os seus descendentes que morreram, entendeu? Para assim aqueles faziam um ritual lá, para que eles não arrastassem nenhum vivo da família. Essa era a cultura deles, religiosas, entendeu? Naquele tempo antigo. E então Jesus desembarcou nessa terra. Só para você entender, por que esse homem vivia em cemitério? Por que esse homem vivia possuído por demônios? Aquela terra toda adorava demônios. A terra toda adorava esses deuses, né? Que faziam esse tipo de coisa que é desagradável, que tira a moralidade das pessoas, que tira o valor das pessoas. E então eles cultuavam pelos seus cultos, então eles adotavam um bem-vindo, né, a essas coisas ruins. A essas coisas, elas tinham uma brecha bem grande para poder entrar nesse lugar, né, possuir esse homem e também perturbar outras pessoas, pela cultura dessas pessoas. E então, né, lá no verso 6 fala assim: quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Assim o demônio falou. Os demônios naquele homem falou assim contra Jesus. Mas ele foi lá, ele se prostrou perante Jesus, ele adorou Jesus Cristo, os demônios que estavam naquele homem. Sendo assim que os demônios, eles estão fazendo um papel até melhor do que certos homens, certas pessoas que não se prostram diante de Jesus Cristo. E os demônios se prostraram diante de Jesus e o adorou ali, naquele lugar. E então Jesus, né, olhou para ele, porque Jesus depois disse: espírito imundo, sai desse homem. E ele diz: que tenho eu contigo, Jesus? Não me atormentes, não nos atormente, não nos causa mal, porque ainda não chegou o tempo de tu nos julgar, de tu não nos condenar. O demônio estava ali com temor, porque ele sabe o dia deles, que eles vão ser destruídos, eles vão ser jogados no lago de fogo de enxofre, aonde os demônios, Satanás e todos que estão no inferno vão para ser jogados nesse fogo com enxofre, onde eles vão sentir dor eternamente. Então, por isso que eles ficaram com medo e pediram para Jesus não atormentá-los. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus perguntou a esse demônio. Respondeu ele: legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião de demônios. Sabe quando tem uma legião? Naquela época, os romanos, a tropa de romanos de soldados, era 6.000 soldados para ser coordenado, comandado por um homem. E aí eles eram em companhias, né? Eles dividiam as tropas, as suas companhias de soldados, e colocava de 100 em 100, que por isso que tem o nome centurião, porque ele comandava 100 homens. E assim era dado esse nome legião. E esse homem, ele era muitos demônios. Eu acredito, mais de 2.000 demônios estavam no corpo deste homem. Para você ver como esse homem era aprisionado, atormentado dia e noite. E os demônios estão dizendo assim, que Jesus veio atormentar ele, sendo que eles atormentavam esse homem. E assim, lá no verso 10 fala assim: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora daquele país. Demônio pedindo para Deus não colocar eles para fora daquele país, porque ele sabia que Jesus tinha o poder de jogar eles no inferno e não saírem mais, e de colocar em outro lugar e eles nunca mais pisar naquele lugar e nem atormentar ninguém. Por isso que eles falaram isso, né? Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Quer dizer que porcos faziam parte da economia. Lembra que eu falei sobre os porcos? Os porcos eram o quê? Usados para sacrificar os deuses daquele povo, entendeu? E as carnes também do porcos eram vendidas nos mercados, fazia parte da economia daquele lugar.
E então eles falaram, nos joga naquele porco. Ficou mais fácil deles pedir isso. Depois eles vão pedir isso para Jesus. Colocar eles naquela manada de porcos, que era quase 2.000 porcos, que os pastores cuidavam lá, que estavam passando por um monte. E então, eles pediram para ir para os porcos, porque as carnes dos porcos eram servidas para eles, em cultos que eles faziam. E então ele falou assim, né? E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Os porqueiros são os pastores, né, que eles conduziam aquela manada de porcos ali, que era 2.000 porcos, que eles estavam ali colocando para passar naquele monte e levar, né, e cuidando daqueles porcos. Eram os pastores que cuidavam daqueles porcos, daquela manada que ia passando ali naquele monte, do qual os demônios pediram para Jesus colocar, que eles entrassem naqueles porcos. E Jesus permitiu. Por que Jesus permitiu? Muita gente fala assim, mas por que Jesus permitiu? Por que Jesus deu ouvido aos demônios? Por quê? Porque ainda não era tempo de condená-los. E ainda não é. E então, Jesus deixou que eles entrassem, não que Jesus colocou, mas que Jesus permitiu que eles entrassem naqueles porcos que eles pediram, porque aqueles porcos, na verdade, iam ser servidos para oferecer aos deuses, realmente. Eles sacrificavam, né? E também os povos judeus, israelitas, eles não poderiam comer pela lei mosaica carne de porco, né? Mas ali eram gentios. E então é isso, tá? Esse homem, ele foi liberto. E aí aqueles demônios que estavam naquele homem passaram para os porcos. E então os porqueiros, né, que cuidavam daqueles porcos, anunciaram na cidade toda o que havia acontecido, nos campos, em todo lugar. E as pessoas daquela cidade, daquele lugar, foram ao encontro de Jesus. E quando chegaram lá, viram aquele homem sentado aos pés de Jesus Cristo, vestido, não estava mais nu, como ele vivia, vestido, né, em seu juízo perfeito. E esse homem queria seguir Jesus, pediu para Jesus, para deixar ele ir com ele, para estar com ele na missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo, não, vai para sua casa, para sua família e fale tudo o que aconteceu com você, como você foi liberto, como você é uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo homem, um homem agora que vai fazer parte da sociedade, vai ter a sua moral recuperada e a sua dignidade. Que Satanás, esses demônios, tinham tirado isso desse homem, mas Deus deu de volta tudo para este homem e o libertou das tormentas, das perturbações, daquele sofrimento que ele vivia, possuído por aqueles demônios. E aquele homem, a nova criatura em Cristo Jesus, e saiu anunciando, já foi um missionário de Jesus Cristo, anunciando o que Jesus Cristo fez na vida dele. E Jesus Cristo faz isso, ele liberta, ele cura. E ele quer fazer isso por você também, como ele fez por esse homem, né? O caso de você não deve ser o mesmo caso desse homem, questão de demônios, mas você tem seus problemas, tem outros problemas que você não consegue resolver, né? E tem as suas dúvidas, e tem os seus temores. E Jesus Cristo pode te dar a solução. Jesus Cristo pode esclarecer muitas coisas para você. É só pedir para Ele. É só você abrir seu coração para Ele e se entregar a Ele e conversar com Ele. Mesmo você não sendo crente, mesmo você não sendo da Cristo, você pode conversar com Jesus. Porque, na verdade, nós somos nada sem Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus. Assim como o Senhor precisou na situação dele, na situação que você está passando, você também precisa. Então, clame a Deus. Fale com Jesus Cristo, Ele vai te ouvir. Ele vai te esclarecer as coisas, né? E vai te dar a solução daquilo do qual você está precisando. Então, Jesus Cristo é cura, libertação, amor. Jesus Cristo também é proteção. E Jesus Cristo também é o teu amigo. Crê em Jesus Cristo. Abre o seu coração para Jesus Cristo. Como esse homem, né, ele foi liberto, você também pode ser liberto dos seus vícios, do qual você não consegue se libertar. Deus pode dar essa libertação. Amém?